Boa tarde, segundo ano. Dando continuidade aí, a gente vai trabalhar hoje com as vozes verbais. Se vocês observarem o material de vocês na página 22, né? Dá para vocês fazerem um acompanhamento do que eu vou explicar aqui passo a passo, tá? A voz verbal, ela se divide em três e ela está diretamente relacionada com o sujeito e a ação expressa, né, por esse sujeito. Então, há situações em que você terá um sujeito que é agente, há situações em que esse sujeito vai ser um paciente de uma ação verbal executada por um outro, que vai ser chamado, receber o termo de agente da passiva, e vai haver situações em que o sujeito é ao mesmo tempo quem pratica e quem recebe a ação desse verbo. Então vamos lá. Você tem duas manchetes aqui em cima, tá vendo? Palmeiras demite Oswaldo de Oliveira e o enunciado 2, após 6 meses, Oswaldo de Oliveira é demitido do Palmeiras. No enunciado 1, você tem uma ação verbal diretamente praticada pelo sujeito que é Palmeiras. Então, Palmeiras demite, a ação de demitir Oswaldo de Oliveira foi executada pelo sujeito. No enunciado 2, você tem Oswaldo de Oliveira, é demitido pelo Palmeiras. Então, o sujeito, Oswaldo de Oliveira, ele não é o sujeito da ação verbal, ele recebe a ação de um agente que é o Palmeiras. Por isso que a gente diz, nesse caso, que as vozes verbais, né, vai ter uma relação direta com o sujeito, semanticamente falando. Então, esse sujeito pode ser um sujeito agente, paciente ou ser ambos, né, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Quando isso acontece, nós dizemos que a voz verbal, ela se divide, portanto, em três, tá? Aí você tem a voz ativa, que é usada para focar a atenção no sujeito, como é o caso do enunciado 1, lá do primeiro momento. Então, os alunos ouviram a explicação. Quem é o sujeito dessa ação? Quem pratica essa ação? Os alunos. Assim, essa ação está no sujeito. Quando a ação é concentrada no sujeito, nós dizemos que a voz é ativa. No segundo exemplo, a gente tem a explicação, foi ouvida pelos alunos. Então, o sujeito desse momento aí agora é a explicação. Só que não é esse sujeito que pratica a ação. Quem pratica é pelos alunos, é o termo pelos alunos. Portanto, o agente da passiva. E no terceiro exemplo, nós temos uma voz reflexiva, que é o momento em que o sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe essa ação verbal. Então, o motociclista feriu-se em acidente. Ele praticou a ação de ferir e feriu a si mesmo. Na voz reflexiva, nós teremos sempre a partícula si, né, que nós chamamos de partícula passivadora, nesse caso aí, da voz reflexiva. Ok? Bom, então, a voz ativa, como eu disse a vocês, vai estar relacionado diretamente com o sujeito. E a gente tem que observar a transitividade desse verbo, né? Então, os verbos de ação, ele tanto pode ser intransitivo, como eles podem ser transitivos. E aí eu tenho que observar o complemento, né, dessa transitividade. Por exemplo, USP volta a liderar a lista de melhores universidades da América Latina. Sujeito, USP. Né? A ação está centrada nesse sujeito, portanto, um sujeito ativo, né? Um sujeito agente e não um sujeito paciente. Bom, as orações na voz ativa, elas podem ser alteradas para passiva, tá? Então, eu posso ter a passiva analítica e eu posso ter a passiva sintética. Eu tenho que observar, né, quando eu tenho uma voz passiva, que tipo de voz eu tenho nessa situação. Então, homem é morto durante churrasco.
em residência da capital de Mato Grosso. Tá? O sujeito da ação verbal, né, é o homem, mas quem pratica a ação desse sujeito, ele não está claro nesse enunciado aí, ok? Já no enunciado 2, eu tenho homem é morto por policiais militares em São Paulo. Então, eu tenho aí o sujeito, homem, mas o termo, o agente que praticou essa ação é por policiais. Lembrar um pouquinho a vocês que toda vez que eu tiver a percepção de que é o agente da voz passiva, portanto, não é o sujeito, é o agente da voz passiva que pratica essa ação, ele vai vir sempre precedido ou antecedido por uma preposição. Ok? Olha, vocês têm vários exemplos, né? E que vocês podem estar fazendo as tarefas para a gente tirar dúvida. Então, voltando a lembrar um pouquinho o que eu coloquei para vocês, a voz passiva ela pode ser analítica e ela pode ser sintética, tá? A voz passiva analítica, quando ela é formada por um verbo auxiliar, normalmente o verbo estar, ser ou estar, e o particípio do verbo principal. E ela é sintética quando o verbo vier acompanhado por um pronome passivador, que normalmente é a partícula si. Vocês estão vendo ali, certo? Então, ó, foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Sujeito, nesse caso, é mudanças do Código Penal, né, que foram discutidas pelos deputados. Sujeito é um sujeito paciente que recebe uma ação que foi expressa, que foi realizada pelo agente da passiva, que no caso aí é deputados. Essa aí é um caso de voz passiva analítica. No segundo exemplo, a gente tem uma passiva sintética. Discutiram-se, ó, o pronome passivador ali, ó, se, tá vendo? Mudanças no Código Penal. Então, voz passiva sintética. No primeiro caso, quando eu tiver a formação com o verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal, eu tenho uma passiva analítica. Toda vez que eu formar minha passiva com o pronome passivador, eu tenho uma passiva sintética. É diferente de quando a gente usa o pronome si como elemento da voz reflexiva, tá? Você consegue fazer uma mudança quando você tem a passiva, né? Então, se eu pego, por exemplo, mudanças no Código Penal foram discutidas, eu tiro o pronome passivador e eu consigo fazer essa mudança. Quando eu tiver uma voz reflexiva, por exemplo, feriram-se os alunos, deixa eu ver, qual exemplo está lá em cima, feriram-se na briga, pronto. Eu não sei quem e eu não consigo efetivamente fazer essa mudança com a voz passiva, porque esse si aí vai estar relacionado a um pronome, a uma relação de voz reflexiva e não de voz passiva. Para passar da voz ativa para passiva, se vocês observarem aí um pouquinho antes, a gente vai sistematizar bem o que vocês viram antes. Ele contestou a afirmação do colega. Sujeito é um sujeito agente, o verbo é um verbo transitivo direto, tá vendo? Contestou o que? A afirmação do colega é um objeto direto. Então, voz ativa. O meu objeto direto na voz ativa, para vir para a passiva, ele passa a ser um sujeito paciente. Então, a afirmação do colega foi contestada, né? Então, o verbo transitivo direto passou agora a ter uma formação com o verbo de ligação mais, verbo de ligação, o verbo auxiliar mais o verbo principal, né? No caso aí no particípio. Então, foi contestada por ele, que passa a ser o agente da passiva. Então, a maneira de transformar a voz ativa em voz passiva. Aí eu tenho alguns exemplos, né, que algumas situações que vocês podem fazer uma leitura. E logo depois vocês terão a estrutura, né, da passiva sintética,
que volto a dizer para vocês, a gente vai ter o pronome apassivador, tá? O sujeito agente termina ficando indeterminado, porque eu vou ter, na verdade, um agente da passiva. O verbo transitivo direto, né? Portanto, eu teria um objeto direto, certo? E aí a gente pode fazer essa mudança com a partícula passivadora, que é o se. Contestou-se a afirmação do colega. Então, meu sujeito é indeterminado, eu não sei quem contestou, né? Mas eu tenho uma ação de um sujeito paciente, que é a afirmação do colega. Ok? Aí vocês farão a atividade da página... Cadê? 22 a 27. Ok? Beijos. Tchau.